O casamento da minha cunhada, Sara, foi em Petrópolis. No local da festa, descobri que o meu era o único assento que não havia sido preparado. Diogo, meu marido, sorriu de canto e disse: "Opa, parece que erramos a contagem dos lugares." A família inteira deu uma risadinha fria. Meu peito se apertou, mas respondi com calma: "Entendi. Agora eu entendo tudo." Então, virei as costas e saí do salão. O sorriso cruel de Diogo me assombrava. A humilhação percorreu meu corpo, mas eu não chorei. Em vez disso, uma calma estranha tomou conta de mim. Peguei meu celular e abri um aplicativo. Vamos ver quanto tempo leva até eles perceberem o que eu fiz. Meu nome é Luísa Almeida. Há 15 anos, eu era apenas uma garota pobre que cresceu numa cidadezinha no interior de Minas. Consegui uma bolsa de estudos para uma universidade estadual e me formei na faculdade de hotelaria e eventos. Depois, construí minha reputação em São Paulo como uma organizadora de eventos de sucesso, de festas de luxo para celebridades a complexas convenções corporativas e casamentos difíceis. Tornei-me a planejadora preferida da elite do eixo Rio-São Paulo, conhecida pela minha precisão e criatividade. Aos 27 anos, a família Almeida Prado me notou. Foi durante a festa de aniversário da esposa do prefeito, um evento que eu havia planejado. Foi lá que Diogo Almeida Prado me viu trabalhando, observando aquela jovem determinada orquestrar um evento impecável. "Foi você que organizou essa festa incrível?" "Zrenia", ele me perguntou depois. "Ouvi dizer que foi obra de uma mulher muito talentosa. Aquele encontro nos levou a namorar e, eventualmente, me envolvi profundamente com a família Almeida Prado, uma dinastia de dinheiro antigo de São Paulo, conhecida por seu banco de investimentos e um império imobiliário. Eles exerciam uma influência tremenda em todo o Sudeste." Um ano depois de começarmos a namorar, Diogo me pediu em casamento. À medida que comecei a frequentar eventos sociais com a família Almeida Prado, notei uma mudança. Marília, a mãe de Diogo, me apresentava às suas amigas dizendo: "A Luísa é uma moça doce, simples", e completava: "Embora, é claro, não dê para esconder de onde a pessoa veio." Ela fazia críticas sutis sobre minha origem humilde em todas as oportunidades. Comecei a me sentir desconfortável com a forma como a família de Diogo me via. Mas ignorei os sinais de alerta por meu desejo de ter uma família de verdade, porque Diogo parecia diferente de sua irmã e de sua mãe, mais acessível, menos obcecado por linhagem. Ele parecia genuinamente admirar minha carreira e me amar independentemente da minha origem. Para uma garota que veio do nada, a ideia de ser amada e aceita em uma família de prestígio parecia um sonho. Mas depois do casamento, meu lugar na família ficou claro. Não importava quão impressionantes fossem minhas realizações, não importava o sucesso dos meus eventos, os Almeida Prado sempre questionavam meus métodos, descartavam minhas opiniões e levavam o crédito por minhas conquistas. Durante as reuniões de família, minhas ideias eram ouvidas, mas nunca verdadeiramente escutadas. Minha excelência era atribuída ao trabalho duro, nunca ao talento. No início, Diogo era compreensivo com o comportamento de Marília, mas com o tempo ele parou de me defender. Tudo o que ele dizia era: "É o jeito da minha mãe, não deixa isso te afetar." Mas aquilo me afetava e as coisas só pioraram com o tempo. E havia Sara, a irmã mais nova de Diogo, 5 anos mais nova. O epítome da princesinha do papai, criada com indulgência incondicional. Sara sempre agia de forma amigável comigo, mas havia uma frieza calculada por trás de seus sorrisos. Ela também nunca me viu verdadeiramente como família. No ano passado, quando Sara anunciou seu noivado, Marília me procurou imediatamente. "Luísa,
Você vai organizar o casamento da Sara, não vai? Você é da família, é o mais natural. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Não havia respeito pela minha carreira, apenas a expectativa de que eu trabalhasse de graça, como uma ferramenta à disposição deles. Planejar o casamento de Sara deveria ter sido um momento de orgulho. Seria um grande evento de 3 dias, representando o status social da família. Eu me dediquei de corpo e alma, usando minha rede de contatos na indústria de eventos, fazendo tudo o que podia para criar uma experiência impecável. Mas, durante os preparativos, descobri a verdade sobre a situação financeira da família Almeida Prado. Todos os pagamentos atrasados aos fornecedores, ligações de fornecedores cobrando depósitos vencidos. Quando mencionei isso a Diogo, ele me disse que o contador da família estava apenas sendo cauteloso com o orçamento do casamento, mas eu tinha visto os documentos financeiros abertos em seu laptop. O fundo de investimento estava zerado. A casa tinha uma segunda hipoteca. O banco de investimentos estava à beira da falência. Mesmo assim, continuei com o planejamento. Quando necessário, usei fundos da minha própria empresa para cobrir os depósitos. Então, na manhã em que estávamos de partida para Petrópolis, uma mensagem apareceu no celular de Diogo enquanto ele estava no banho. Normalmente, eu respeitava sua privacidade, mas naquela manhã, algo me fez olhar. Era uma mensagem de Dina. Mal posso esperar para te ver neste fim de semana. Você já contou para sua família? Antes que eu percebesse, eu havia aberto a conversa de Diogo com sua ex-namorada, Dina Barros. A troca de mensagens vinha de meses, com detalhes da reconciliação deles, discussões sobre o futuro e a gravidez de Dina, de 4 meses. Eles estavam se encontrando há 6 meses. Tirei prints, enviei para mim mesma e apaguei todos os vestígios. Então, fiz minha mala, coloquei meu melhor sorriso no rosto e entrei no carro com a família Almeida Prado, fingindo que não sabia de nada. Enquanto o sol de outono lançava um brilho dourado sobre a paisagem serrana de Petrópolis, chegamos ao local do casamento. Eu havia organizado cada aspecto das festividades do fim de semana, desde os colegas de Diogo do mercado financeiro até as amigas socialites de Marília, os colegas de faculdade de Sara e alguns conhecidos próximos da família. Mas, assim que saímos do carro, Marília se virou para mim e disse: eu dei instruções específicas para o mapa de assentos. Luísa, por que isso parece tão diferente? Engoli minha frustração. Eu organizei com base na lista de convidados para otimizar o fluxo e os ângulos das fotos, mas ela não estava ouvindo. Ela já estava sussurrando com Diogo, uma conversa secreta que, como sempre, me excluía. Minha suíte de hóspedes era luxuosa, com vista para o jardim do local, cheia de flores frescas da estufa de Marília e abastecida com garrafas do vinho favorito da família Almeida Prado. Mas, no momento em que entramos, o telefone de Diogo tocou. Ele saiu para o corredor para sussurrar ao telefone. O jantar de ensaio, realizado no local oficial que eu havia coordenado pessoalmente, foi o primeiro sinal claro da minha exclusão. Pouco antes da refeição, a disposição dos lugares foi misteriosamente alterada e fui designada para a mesa da equipe, longe da família. Na mesa principal, eles riam de piadas internas e memórias, quase todas de férias em família para as quais eu nunca fui convidada. Quando tentei entrar em uma conversa sobre os detalhes do casamento, Sara me interrompeu. Ah, Luísa, a propósito, amanhã de manhã vamos ter um brunch das madrinhas. É só uma tradição, sabe? Você provavelmente acharia um tédio. Talvez você possa usar esse tempo para revisar o checklist final da preparação. Essa é a sua área de especialidade, não é? Esse mesmo padrão continuou por 2 dias. Todas as manhãs eu acordava e Diogo já tinha saído. Apenas um bilhete rabiscado às pressas,
dizendo que ele tinha ido jogar golfe com o pai. Uma manhã, ele saiu com tanta pressa que esqueceu de trancar sua maleta. Foi uma oportunidade que eu não podia ignorar. Dentro, encontrei o que mais temia: a confirmação redigida pelo advogado da família Almeida Prado. Os documentos descreviam o processo de divórcio datado de 1 mês atrás. A divisão de bens proposta me excluía completamente. Mas a peça mais condenatória era um memorando escrito à mão detalhando como orquestrar meu comportamento inadequado durante o casamento de Sara para me pintar como uma esposa instável e problemática. Fotografei cada página com meu celular, com as mãos trêmulas. Estava tudo ali, preto no branco. Uma saída cuidadosamente encenada da esposa inadequada. Um plano para me cortar da família, preservando a dignidade deles. O casamento de Sara não era apenas uma celebração, era a minha cerimônia de demissão. Em vez de confrontar Diogo, canalizei minha fúria para construir um caso. Extratos bancários mostrando grandes transferências para a conta pessoal de Diogo. E-mails discutindo como liquidar os ativos do fundo antes que a auditoria se tornasse pública. Um bilhete manuscrito de Marília para Diogo dizia: assim que o desagradável assunto Luísa for resolvido, a verdadeira família poderá herdar adequadamente. Fiquei abalada, mas mantive minha máscara profissional, supervisionando os preparativos do casamento como se nada tivesse mudado. Na verdade, eu estava silenciosamente preparando meu contra-ataque legal. A manhã do casamento de Sara amanheceu clara e fresca. Levantei-me cedo e saí do quarto em silêncio para não acordar ninguém. Enquanto revisava a programação final na suíte da noiva, ouvi a voz de Marília através de uma porta entreaberta no quarto ao lado. Seu tom de comando era inconfundível. Haverá 4 membros da família sentados, não 5, disse ela ao telefone. Não me importa qual era o plano original. Esta é a disposição final dos assentos. Após uma pausa, ela acrescentou: a nora não está incluída. Isso é um assunto de família, de sangue. Tenho certeza que você entende. Não há necessidade de explicar nada se ela decidir ir embora. Meu sangue gelou. As peças finalmente se encaixaram. Isso não era negligência ou uma mudança de última hora. Era o cerne da estratégia deles. Uma humilhação pública projetada para fazer minha partida parecer uma decisão minha. Fechei meu tablet, juntei meus documentos e voltei para o meu quarto. Então, peguei meu celular e lancei um novo plano. Se a família Almeida Prado queria um casamento para ser lembrado, eu me certificaria de que seria inesquecível, só não da maneira que eles pretendiam. Cheguei à capela principal 1 hora antes dos outros convidados. A paisagem de Petrópolis brilhava sob o sol do final da tarde. Verifiquei pessoalmente cada detalhe, desde os cartões de lugar gravados até os arranjos de flores favoritos da noiva. Está tudo do seu agrado, senhora Almeida Prado? Zrênia perguntou Patrícia, a coordenadora do local. Perfeito, respondi, sabendo que este seria o último evento que eu gerenciaria para a família Almeida Prado. Apesar de tudo, meu orgulho profissional se recusava a aceitar qualquer coisa menos que a excelência. De volta ao meu quarto, vesti o terninho azul marinho que havia comprado especificamente para este dia. Com precisão calma, apliquei minha maquiagem e me olhei no espelho. Eles não me quebraram. Eles me afiaram. A família Almeida Prado havia combinado de se reunir no salão principal antes de ir para a capela juntos. Quando cheguei, na hora marcada, todos estavam esperando. Você está muito profissional, Luísa, disse Marília, oferecendo um aperto de mão rígido. Estamos apenas esperando o fotógrafo. Durante a curta caminhada até a capela,
A família casualmente mencionou a reunião que tiveram mais cedo naquela manhã. Claro, eu não tinha sido convidada. Eles discutiram abertamente na minha frente, sem a menor tentativa de discrição. Nas portas da capela, Diogo colocou a mão no meu ombro. O que antes parecia um gesto de afeto, agora parecia parte da encenação para as câmeras. As portas se abriram, revelando o deslumbrante espaço da cerimônia que eu havia projetado. Sob os lustres de cristal, o local brilhava com elegância. Marília entrou primeiro e foi recebida com aplausos educados de seus pares. Um por um, os convidados se dirigiram aos seus lugares designados, cada um posicionado de acordo com o layout que eu havia criado. A mesa oficial da família. Eu segui Diogo. Ao me aproximar, percebi algo arrepiante. Todos os assentos estavam ocupados. Não havia lugar para mim. Nenhuma reserva, nenhum reconhecimento, nenhum lugar na família. Eu congelei. Era o retrato perfeito da exclusão. Algo errado? Zrenia perguntou Marília inocentemente, alto o suficiente para que todos ouvissem. Parece que houve um engano, respondi. Minha voz muito mais calma do que eu me sentia. Não há um lugar para mim na mesa da família. A cena se desenrolou exatamente como eles haviam coreografado. Olhares intrigados, sussurros abafados, Diogo se adiantando, fingindo surpresa. Que estranho, murmurou Sara, olhando para a disposição dos assentos. Diogo pigarreou. Provavelmente apenas uma falha de comunicação com a equipe do local. Então veio a fala de Diogo, entregue com uma familiaridade calculada que me deu um arrepio na espinha. Ele riu baixinho. Talvez a gente tenha contado errado. A família assentiu, não de forma teatral, o que teria sido óbvio demais, mas com um consenso silencioso compartilhado entre aqueles que estavam por dentro da piada. Naquele momento, tudo ficou nítido. Isso era uma humilhação deliberada, encenada em um ambiente público, cuidadosamente escolhido para evitar qualquer confronto. Um casamento, de todos os lugares, era a base para a história que eles contariam mais tarde. Pobre Luísa, que não conseguiu lidar com a pressão do legado dos Almeida Prado. Meu olhar percorreu lentamente a sala, encontrando cada rosto. Marília, triunfante sob seu verniz de frieza financeira. Diogo, cúmplice e desconfortável. Sara e seu noivo, claramente se divertindo com o espetáculo. E o resto do pessoal dos Almeida Prado, que uma vez me chamaram de família, agora me observando com o divertimento distante de investidores observando um empreendimento fracassado. Eu poderia ter feito uma cena, poderia ter exigido o meu lugar e exposto o plano deles na frente dos convidados. Mas era exatamente isso que eles esperavam, para o que estavam preparados. Em vez disso, endireitei os ombros, levantei o queixo e disse as palavras que marcariam o início da minha retomada de poder. Então, é assim. Eu entendi perfeitamente. Simples, devastador em sua clareza, e os sorrisos deles vacilaram. A expressão confiante de Diogo se transformou em incerteza. Eu não estava mais seguindo o roteiro deles. Estou de saída, acrescentei, virando-me com a mesma compostura que uma vez me protegeu durante todo o nosso casamento. Luísa, não seja dramática, Diogo chamou atrás de mim. Podemos encontrar outro lugar. Eu não respondi. Saí calmamente do salão, acenando educadamente para a equipe que havia testemunhado minha humilhação. No carro, finalmente expirei. Quando cheguei à estrada principal, o tremor em minhas mãos havia parado. Um pequeno café no centro da cidade serviu como o ponto de observação perfeito. Pedi um café preto e peguei meu celular. Este era o momento para o qual eu havia me preparado. Uma janela de liberdade enquanto a família Almeida Prado celebrava o que eles pensavam ser uma extração limpa e bem-sucedida de uma esposa inadequada.
Primeiro, enviei uma notificação de emergência para a coordenadora do evento, Patrícia, junto com as instruções que havíamos pré-combinado como contingência. Anexados estavam documentos que comprovavam minha autoridade como gerente principal do evento e supervisora financeira, juntamente com a confirmação de um congelamento imediato de fundos. Em seguida, o local da recepção, o hotel, os fornecedores de buffet, a floricultura e o fotógrafo. Um por um, congelei todas as transações e cortei os pagamentos feitos através das contas de crédito da minha empresa. A cada ação, eu me sentia mais leve. As mensagens de Diogo começaram a chegar, começando irritadas, tornando-se confusas e, finalmente, caindo em desespero à medida que ele percebia o alcance da minha retaliação. Ignorei todas elas. 30 minutos depois de sair do local, terminei meu café e paguei a conta. Era a hora do ato final. Voltei para o local do casamento dos Almeida Prado e entrei por uma entrada lateral. Patrícia me cumprimentou com uma expressão preocupada. Senhora Almeida Prado, tem certeza disso? Tenho, Pati, eu disse, entregando-lhe um envelope legal lacrado. Isto inclui a confirmação do congelamento de fundos e a anulação da minha garantia financeira para as despesas de hoje. Quando devemos informá-los? Em 5 minutos. Gostaria de assistir em silêncio. Ela me levou a uma pequena alcova perto da entrada de serviço, um ponto de observação perfeito para observar a mesa da família Almeida Prado. Eles estavam brindando a Sara, taças de champanhe erguidas, rostos brilhando com satisfação presunçosa. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Diogo. Luísa, onde você está? Pare de ser infantil. Volte. Depois outra. Mamãe está chateada. Eu não respondi. Em vez disso, enviei uma mensagem para o hotel onde a família estava hospedada. Meu telefone vibrou novamente. O hotel acabou de ligar. Disseram que nossa reserva foi cancelada. Que diabos você está fazendo? Isso não tem graça. Resolva isso agora. Mandei uma mensagem para a Patrícia. Prossiga. Do meu esconderijo, observei-a se aproximar da mesa com 2 funcionários. Ela se inclinou para falar baixinho com Sara, sentada na cabeceira ao lado de Marília. A expressão de Sara mudou primeiro de alegria para confusão, depois suspeita. Ela pegou um cartão de crédito falando com mais urgência. Patrícia balançou a cabeça em desculpas e mostrou-lhe algo em um tablet. A essa altura, toda a sala sentiu que algo estava errado. Marília pousou o garfo, sua compostura habitual se quebrando. Diogo olhou para o celular, provavelmente lendo minha mensagem final. Todos os fundos do casamento estão agora congelados. Todos os arranjos do fim de semana foram cancelados. Seu caso com a Dina e a gravidez dela em breve serão públicos. Aproveite o bolo de casamento. A cena se desenrolou como um balé de caos perfeitamente coreografado. Diogo se levantou, o rosto corado de raiva ou vergonha. A mão de Marília disparou para agarrar seu colar de pérolas, como se isso pudesse de alguma forma firmá-la. Sara se inclinou para o noivo, sussurrando furiosamente. Mas Diogo permaneceu congelado em sua cadeira, todo o sangue drenado de seu rosto. Ao contrário dos outros, ele entendia todas as implicações. Meu telefone vibrou. Era Diogo, desta vez ligando em vez de mandar mensagem. Recusei a chamada e observei enquanto ele de repente se afastava da mesa e se levantava. Desta vez, atendi. Luísa, ele sibilou, sua voz uma mistura de raiva e pânico. Que diabos você está fazendo? Exatamente o que vocês planejaram, respondi friamente. É por isso que não tenho obrigação de sustentar a pequena celebração de vocês. Você tem que consertar isso. Você entende o quão humilhante isso é para a Sara, para todos nós? Ah, eu entendo perfeitamente, Diogo. Esse era o ponto. Onde você está? Sua voz mudou, o desespero se insinuando. Deixa eu explicar tudo sobre a Dina, sobre tudo. Ah, o que você gostaria de explicar, Diogo?
que eu vi os extratos financeiros, que eu li os e-mails, que eu sei que o Império Almeida Prado está desmoronando, que você usou indevidamente os fundos da empresa e engravidou sua ex-namorada? Sua inspiração aguda confirmou o que eu já sabia. Isso era confidencial, ele sussurrou. Certo, assim como as mensagens da Dina sobre a gravidez. Assim como o memorando detalhando como encenar meu comportamento inadequado no casamento da Sara. Assim como a disposição dos assentos que me excluiu deliberadamente. Silêncio do outro lado. De volta ao local, eu podia ver Patrícia falando baixinho com toda a mesa. Vários convidados agora observavam com curiosidade mal disfarçada. A desgraça da família Almeida Prado havia se tornado um espetáculo público, exatamente o que eles um dia planejaram para mim. Luísa, por favor, disse Diogo, sua voz despojada de toda a autoridade anterior. Você não sabe o que isso vai fazer conosco, eu sei exatamente o que vai fazer. É por isso que eu fiz. Podemos consertar isso. Apenas volte. Não, Diogo. Acho que não podemos. Encerrei a chamada e saí do meu esconderijo. Era a hora da minha aparição final como uma Almeida. Ao me aproximar da mesa, as 4 cabeças se viraram para mim. Marília, Diogo, Sara e o noivo. Seus rostos eram uma mistura de choque, raiva, medo e incredulidade. Marília falou primeiro, sua voz tremendo de fúria. Como você ousa arruinar o casamento da Sara? Eu sorri, sentindo um estranho e calmo distanciamento. Aprendi com os melhores, Marília. Afinal, foi exatamente isso que vocês planejaram para mim, não foi? Humilhação pública, uma saída encenada. A única diferença é que eu reescrevi o final. Diogo se levantou. Isso é um ultraje. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito, cortei-o. Cada contrato, cada garantia financeira, cada acordo com fornecedor estava em meu nome ou sob a autoridade da minha empresa. Tudo o que fiz foi fazer cumprir os termos. Você vai se arrepender disso, cuspiu Sara. É aí que você se engana, eu disse, encarando Diogo. Eu tenho todas as cópias, os fundos desviados, as transferências ocultas, os investimentos fraudulentos e as mensagens com a Dina, a confirmação da gravidez. Tenho certeza que a CVM e seus círculos sociais acharão fascinante. Seus rostos perderam a cor à medida que a realidade se instalava. E naquele momento, não senti vitória, nem vindicação, apenas uma profunda e imensa sensação de libertação. Ao virar as costas para a família Almeida Prado pela última vez, deixei Petrópolis na manhã seguinte, voando de primeira classe de volta para São Paulo. Atrás de mim, deixei uma família em queda livre, seu legado cuidadosamente construído, desmoronando em tempo real. Através de colegas da indústria de eventos, soube mais tarde que os Almeida Prado tiveram que dar a pulseira Cartier de Marília como garantia para cobrir os custos do casamento até que as transferências bancárias fossem concluídas. Pela manhã, a notícia já havia se espalhado pelos círculos financeiros de São Paulo. A prestigiosa família Almeida Prado estava em dificuldades financeiras. Meu telefone foi inundado de mensagens, algumas ameaçadoras, outras suplicantes. A de Diogo dizia: "Isso é uma questão de divórcio. Nossos advogados entrarão em contato." A mensagem de Marília foi a mais cruel. "Você sempre foi uma forasteira. Essa demonstração de vingança só prova o que eu sempre disse." Mas foi a cadeia de mensagens cada vez mais frenéticas de Diogo que contou a verdadeira história de uma família em queda livre. "Você não tem ideia do que fez. Minha mãe teve um leve ataque cardíaco. Pessoas importantes da indústria viram tudo. Você percebe o que isso significa para a nossa reputação? Por favor, Luísa, preciso falar com você." Eu não respondi a nenhuma das mensagens. Em vez disso, encaminhei todos os documentos financeiros que havia coletado para o departamento jurídico da minha empresa de eventos, com instruções claras para mantê-los seguros até que fossem necessários.
Quando voltei ao meu apartamento em São Paulo, contratei um serviço de assessoria jurídica para iniciar o processo formal de separação de bens. Peguei apenas o que era inegavelmente meu. Meus livros de hotelaria, meu diploma, meus prêmios profissionais, todo o resto, presentes da família, qualquer coisa ligada ao meu casamento, eu deixei para trás. Uma semana depois, o jornal O Diário de Negócios de São Paulo publicou um artigo intitulado Grupo de Investimentos Almeida Prado sob investigação. A matéria citava má conduta financeira e investigações em andamento pela CVM. Diogo apareceu na minha empresa de eventos 2 semanas depois que eu voltei de Petrópolis, sem avisar. Ele parecia exausto, seu ar polido de privilégio, substituído por algo mais próximo do verdadeiro desespero. Preciso voltar para casa, ele disse assim que entrou no meu escritório. Isso não é uma tática de negociação, Diogo. Isso é permanente. Ele se sentou sem ser convidado, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. A CVM está investigando a firma do meu pai. 2 de nossos sócios se retiraram. Minha mãe teve que renunciar ao Conselho de Caridade. Isso parece um problema dos Almeida Prado, eu disse. Não meu. É meu problema quando estou de posse de provas de que você deliberadamente me excluiu das decisões financeiras e usou indevidamente os fundos da empresa para me incriminar, eu disse, permitindo-me um pequeno sorriso. Sua compostura se desfez completamente. Diogo afundou na cadeira do escritório com a cabeça entre as mãos. Eu nunca quis que terminasse assim. O que você queria, Diogo? Casar comigo por minhas habilidades de planejamento de eventos? Usar-me para gerenciar as finanças da sua família enquanto você engravidava sua ex-namorada? Não foi assim no começo, ele disse baixinho. Eu te amava, mas não o suficiente para enfrentar sua família. Não o suficiente para ser honesto sobre seu caso e a gravidez da Dina. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Lá fora, a chuva começou a bater suavemente contra as janelas da minha empresa de eventos, menor que a propriedade dos Almeida Prado, mas minha, paga com uma carreira que eu construí sem dinheiro dos Almeida Prado, sem conexões dos Almeida Prado. Eu te dou o que você quiser, disse Diogo finalmente. Apenas entregue os documentos e assine um acordo de confidencialidade. E foi aí que percebi, depois de 5 anos, que eles ainda não me entendiam. Eles ainda achavam que eu podia ser comprada. Eu não quero o seu dinheiro, Diogo. Eu quero a minha independência. Eu quero que a verdade importe. Levantei-me, sinalizando que a conversa havia terminado. Os documentos ficam com minha equipe jurídica, a menos que você tente me arrastar para o fundo com você. Isso é entre você e sua consciência. Espero que você se torne um homem melhor do que foi como marido. Depois que ele saiu, fiquei perto da janela, observando a chuva cair mais forte. O escândalo se desenrolou nas semanas seguintes. O Diário de Negócios de São Paulo publicou uma reportagem mais detalhada sobre a má conduta financeira do grupo de investimentos Almeida Prado. Clientes de longa data retiraram silenciosamente seus investimentos. O escândalo da gravidez de Dina abalou os círculos sociais quando seu caso com Diogo se tornou público. 6 meses depois, tudo acabou. Diogo foi permanentemente banido da indústria pela CVM. O grupo de investimentos Almeida Prado fechou. A mansão deles em São Paulo foi tomada pelos credores. Marília foi forçada a se mudar para um apartamento modesto. O relacionamento de Diogo e Dina terminou antes do nascimento do bebê. Ele deixou o estado, sozinho. A outrora prestigiosa família Almeida Prado havia desmoronado completamente. O nome deles não era mais sussurrado nos círculos sociais do Sudeste. E, no entanto, meu negócio prosperou.
Apesar do escândalo, talvez por causa dele, minha reputação disparou. Clientes que antes questionavam minha origem agora elogiavam minha integridade e transparência. A história que se espalhou não foi sobre uma esposa ingrata. Foi sobre uma profissional que se recusou a ser usada e descartada. Hoje estou na Itália, planejando o casamento de um casal de celebridades, supervisionando uma cerimônia impecável em uma luxuosa vila na Toscana, liderando minha equipe de eventos e cercada por uma alegria genuína ao meu alcance, percebi algo inesperado. Eu estava feliz. Não apesar de ter sido rejeitada pela família deles, mas por causa disso. A família Almeida Prado tentou me fazer sentir em dívida, me escalar como uma nota de rodapé em seu grande legado, mas em vez disso, eles me libertaram involuntariamente para reivindicar meu valor. Ao perder o que eu achava que queria, encontrei o que realmente precisava. Não a aceitação de uma família determinada a me excluir, mas a coragem de escolher um caminho construído por meu próprio mérito. E enquanto eu erguia minha prancheta em direção ao pôr do sol toscano, fiz um aceno silencioso de agradecimento ao assento vazio, aquele que me mostrou exatamente onde eu pertencia. Fim da história.